Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. E hoje vamos falar sobre o tema Por que sofremos. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Mais uma vez, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Quem se alegra e passa a provação? Difícil, né? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse texto tão rico, tão importante, com tantas mensagens, tantos ensinos para a nossa vida. Fala conosco, Pai, abençoa nossas vidas, abençoa cada irmão que aqui está presente, abençoa cada família aqui representada, que o sangue do Cordeiro, Senhor, esteja nos umbrais das nossas casas, ou melhor, do nosso próprio coração. Livra-nos de todo mal, Pai, guarda-nos debaixo das asas do Altíssimo, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. A voz está meio rouca, devido a uma gripe que eu passei por ela, mas Deus é bom. Queridos, na NVI, esse versículo diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Na Bíblia Viva, ela é mais explícita. Diz assim: queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações, então sintam-se felizes. Tiago que escreveu isso, tá, queridos? Não sou eu, não. Foi Tiagão. Então essa carta de Tiago, ela foi escrita para os crentes que estavam passando por várias provações. Eram problemas mesmos. Não é muitas das situações que nós passamos, o contexto era diferente, mas eram problemas bem grandes. Eles estavam espalhados, dispersos por todas as partes do Império Romano, né? E essa dispersão se dava por conta da perseguição religiosa. Por quê? O cristianismo aqui nessa época não era uma religião oficial como o judaísmo. O judaísmo era uma religião oficial do Império Romano, reconhecida. O cristianismo estava nos seus primórdios. Então havia muita perseguição. E por conta disso o governo romano os perseguia. Por conta disso o governo romano confiscava os seus bens, os prendiam e muitas vezes até os matavam. Esse era o contexto daqui da igreja do nosso pastor Tiago, né? A carta aos Hebreus nos mostra um pouco do contexto de como os cristãos eram tratados no primeiro século. Lá em Hebreus 10, 32 a 35, eu vou estar lendo, diz assim: lembrem-se daqueles dias em que vocês, depois de terem recebido a luz da verdade, tiveram que passar por grandes lutas e muitos sofrimentos. Algumas vezes vocês foram maltratados e insultados publicamente. Outras vezes ajudaram aos que estavam sendo tratados desse modo. Vocês não somente ajudaram aos que estavam sofrendo na prisão, como também aceitaram com alegria o fato de que os seus bens tinham sido tirados de vocês. Vocês agiram assim porque sabiam que possuíam algo muito melhor, algo que dura para sempre. Portanto, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela traz uma grande recompensa. Então esse era o contexto. Essa era a situação daquela época. Esses irmãos estavam passando por lutas e tribulações. Não por viverem no pecado, numa vida imoral, né? Não. Vivia em rebelião contra o Império Romano, também não. Mas por amarem e obedecerem a Jesus. Esse era o contexto. Eles estavam no centro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentavam grandes provações. No centro da vontade de Deus, perdendo tudo que tinha. No centro da vontade de Deus, perdendo família, perdendo casa, perdendo tudo. Eles eram crentes, mas perseguidos. Eram cidadãos dos céus, mas viviam dispersos na terra. São de Jesus, né? Mas
são perseguidos. São crentes, mas ao mesmo tempo pobres. E muitos deles estavam sendo explorados pelos ricos naquele contexto. E nós vamos ver isso lá em Tiago 5, versículo 1 a 6. Eles eram crentes, mas ficavam doentes. Está alguém entre vós doente? Isso mostra uma possibilidade. Chama os presbíteros. Então eles são crentes, mas sofrem. Desenhando então, os crentes sofrem. Concordam? Crente fica doente. Crente tem problema. Problemas mais diversos. Problema com filho, com marido, com esposa, sogra, cunhado, vizinho, patrão. E vai embora. Crente enfrenta desafios. Ou seja, a vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é uma estufa espiritual em que ali você está totalmente protegido das intempéries da vida. A vida cristã não é uma colônia de férias. Muito pelo contrário. É um campo de batalha. E cada um aqui sabe muito bem do que eu estou falando. É uma batalha diária. Não somos poupados dos problemas, mas em meio aos problemas. Né? Imagine você perder tudo que conquistou ao longo dos anos. Pare para pensar. Era o que acontecia. Conquistou ao longo dos anos. Carro, casas, imóveis, roupas, economias, tudo. Era exatamente isso que os crentes da igreja de Tiago estavam passando. Eles enfrentavam esse tipo de provação, queridos. Provações que são bem diferentes das nossas. Não vou minimizar a tua nem a minha, mas as deles eram demais, eram bem difíceis, eram. Cada um de nós enfrentamos provas. É ou não é? Eu enfrento. Cada um de nós temos problemas. Quando o problema não é familiar, é financeiro. Quando não é financeiro, muitas vezes é conjugal. Quando não é um problema financeiro nem conjugal, às vezes é problema com o filho. Quando não é financeiro, conjugal com filhos, às vezes é com a saúde. E pior é quando vem tudo junto. A granel. Problema no casamento, financeiro, na saúde, com o vizinho, com sogra. Aí, meu irmão, só a paciência de Jó. E são nessas horas que muitas vezes ficamos sem rumo, sem norte, sem chão. E se não estivermos firmados com a vida alicerçada na rocha, que é Jesus, podemos vir a sucumbir na fé, a blasfemar, a murmurar e a se desesperar. Em novembro de 1859, o missionário John Paton chegou às Ilhas Novas Hébridas. E ele foi um missionário, ele estava pregando para canibais. Simples assim. E ele chegou para começar um ministério entre esse povo, nessa localidade. Fazendo a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. 3 meses depois, no dia 12 de fevereiro de 1859, sua esposa deu à luz um filho e no dia 3 de março ela morreu. 17 dias depois, o bebê também morreu. No auge da sua dor, esse missionário disse o seguinte: se não fosse por Jesus que compartilhou do meu sofrimento, eu teria enlouquecido e morrido ao lado daquele túmulo solitário, tanto da criança como da esposa. Sofrimento. Como vai se explicar? Um missionário fazendo a vontade de Deus, indo pregar para índios canibais e perder a esposa e o filho. Tem um ditado popular que diz o seguinte: se a vida lhe der limões, faça com eles uma limonada. Porém, é fácil falar, mas difícil praticar. No entanto, o princípio por trás dessas palavras é correto, aliás, é bíblico, queridos. Ao longo das Escrituras, encontramos pessoas que transformaram derrota em vitória, tribulação em triunfo. Em vez de vítimas, tornaram-se vitoriosos. Fizeram do limão uma limonada. Em vez de se desesperarem, por exemplo, por causa do desemprego, começaram um negócio por conta própria, se deram bem e não querem nem pensar em voltar para o antigo emprego.
Agora a pergunta é: por que sofremos? Por que passamos por momentos tão difíceis? Por que alguns enfrentam apertos financeiros, saúde debilitada, conflitos conjugais, profissionais, familiares? Por que muitas vezes somos perseguidos em nosso setor de trabalho, mesmo fazendo aquilo que é correto? Muitos passam por isso. Por que muitos jovens sofrem bullying na escola por ser crentes, por carregar a Bíblia, por confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador? Por quê? E mais, por que somos tentados diariamente a pecar, a fazer o que é errado aos olhos do Senhor? Por quê? Por quê? Um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre com câncer? Ou faz hemodiálise? Nas clínicas de hemodiálise tem muitos crentes. Por quê? Um crente fiel enfrenta o luto e passa duras provas, momentos difíceis. Por quê? Por quê? Por quê? E essas são perguntas que fazemos em nosso cotidiano, quando enfrentamos desafios, lutas e problemas, os mais diversos. Não temos, queridos, uma resposta audível, vindo do céu, dando a resposta para o teu problema. Mas a Bíblia nos dá algumas respostas. Não todas, mas algumas. Por que passamos por lutas e tribulações? Primeiro, simplesmente porque somos seres humanos. Passamos por problemas porque somos seres humanos e não extraterrestres. Meus irmãos, diz Tiago, considerai motivo de grande alegria o fato. Ele fala de fato. O fato de vocês passarem por provações. Ele não está aqui dando explicações, ele está falando de um fato, de uma realidade. Não somos de Marte. Ou tem algum marciano aqui? Tem algum ser extraterrestre? Acho que não, né? Se fôssemos de Marte, não teríamos problemas. Sabe por quê? Porque em Marte não tem pessoas. Porém, onde tem pessoas, tem problemas. Portanto, por sermos terráqueos e não marcianos, enfrentamos problemas os mais diversos no nosso dia a dia. Ficamos, sim, doentes, sofremos acidentes, nos decepcionamos as pessoas, enfrentamos depressões, crise de ansiedade. Não, pastor, que isso? Crente é imune? Não, meu irmão, não. Crente fica com depressão, sim. Enfrenta crise de ansiedade, sim. Tragédias, frustrações. Não estou fazendo apologia à desgraça, queridos, tá? Nós temos um Deus que nos livra de tudo isso. Eu só estou dando fatos. Acontece. Não temos que ser românticos e achar que é uma coisa muito estranha quando acontece conosco alguma coisa que não estava prevista. Estamos no mundo. Consequentemente, enfrentamos problemas como qualquer outra pessoa que está nesse mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Tudo acontece a todos, diz Eclesiastes 9:2. Por exemplo, quando acontece um terremoto, como aconteceu recentemente no Japão, os crentes sofrem ali tanto como os ímpios. Os crentes perdem parentes, perdem casas e até morrem, como os ímpios. Sabia? Ou você acha que o terremoto só chegou na casa de ímpio? Só abalou a casa do ímpio e o crente ficou ali intacto? Não, queridos. Não. Lembra daqueles aviões que foram lançados nas Torres Gêmeas? Vocês sabiam que naqueles aviões tinham muitos crentes? Muitos crentes morreram queimados. Você sabia que nos prédios que foram atingidos pelos aviões tinham muitos crentes trabalhando no escritório e morreram instantaneamente? Foram promovidos para a glória, mas morreram, crente e ímpio. Ou seja, houve um congestionamento, né,
de pessoas indo para o inferno e outras para o céu. Mas os dois padeceram com as tragédias. E o que falar dos desastres naturais que acontecem a cada ano? Tornados, enchentes, explosões vulcânicas, maremotos, deslizamentos de terra, nevascas, tempestades de pó, chuvas de gelo, granizo, onde milhares e milhares de pessoas são dizimadas com essas tragédias. E os crentes, muitos deles estão ali. E o que falar do mundo físico, humanamente falando, em que crianças nascem com graves defeitos congênitos, com deficiências que cortam o nosso coração? Acontece. Por quê? Estamos no mundo. Irmãos, milhares de pessoas sofrem com doenças e dores crônicas. Pessoas que às vezes não conseguem dormir de tanta dor. E se você consegue, meu amado, deitar e dormir, levanta a mão para o céu. Glorifica a Deus. Obrigado, Senhor, por sua bondade. Eu não sou melhor do que aquele outro que está sofrendo, não. Não sei o porquê, eu não tenho as respostas, mas o Senhor foi bom comigo. Ou seja, as moléstias causam indignidade, sofrimento, isolamento e muitas vezes a morte. No mundo emocional não é diferente do mundo físico. Muitas pessoas passam pelos horrores da depressão, da crise de ansiedade, do desânimo, das decepções, neuroses, psicoses e outros problemas atormentam, queridos, a vida das pessoas. E as doenças da alma, às vezes, são piores do que as doenças do corpo. Pois muitas vezes as doenças do corpo são diagnosticadas, né? Mas tem doenças da alma que não há um diagnóstico. E só um milagre. E o que falar de problemas domésticos, onde mulheres são espancadas, maltratadas, mortas, filhos são maltratados, abusados, abandonados e assim por diante. Enfim, cenas horríveis muitas vezes fazem parte do dia a dia de milhares e de milhares de pessoas. Fazem parte. Estamos no planeta Terra, não em Marte. Uma estatística registra que a cada 15 segundos ocorre algum tipo desses conflitos domésticos. Outro relatório, elaborado há vários anos, afirmou que o único lugar mais perigoso para se viver do que em meio a uma guerra é dentro de um lar americano. Era pior do que a guerra. E, como se não bastasse, ainda temos o cenário mundial, com conflitos, guerrilhas e convulsões entre nações. Problemas no planeta. É a guerra no Oriente Médio, entre Israel e Hamas. É a guerra entre Rússia e Ucrânia. É a Coreia do Norte querendo invadir a Coreia do Sul. É a China querendo dominar Taiwan. E o que falar da Venezuela, que tentou aí anexar a Guiana aos seus territórios? Guerras. Enfim, o que não faltam são problemas para tirar a nossa paz. Você pode escolher dentre todos que eu citei aqui. E eu não explorei o assunto. Isso é planeta Terra. Não habitamos em Marte. Portanto, todos passam por problemas. Doenças no corpo e da alma, catástrofes, fatalidades, etc. Isso tudo porque somos humanos, terráqueos e não de Marte. Voltando então à pergunta, por que enfrentamos tempestades e lutas e provações? Segundo, primeiro foi porque estamos no planeta Terra. Segundo, por causa dos nossos pecados. Isso também é um motivo, por conta do porquê enfrentamos problemas. Grande parte dos nossos problemas é por causa da nossa desobediência a Deus. Grande parte, não estou falando que a questão da doença é porque estamos desobedecendo, mas muitas vezes é. Detalhe, o pecado sempre será pecado. Não importa, né, o nome que queiram dar. Pecado sempre vai ser pecado. Tem gente que tenta modernizar, usar outro termo, deslize, uma falha, foi uma escapulida, pastor, foi sem querer, querendo. Isso me faz lembrar de um pregador que falou fortemente contra o pecado em seu sermão.
né, combateu a pornografia, deu pecados por nome. Pornografia, fofoca, calúnia, adultério, mentira, inveja, e foi, né, descendo a ripa, falando mesmo contra os pecados. Pregou com ousadia, intrepidez e muita coragem. E a igreja estava lotada. Era domingo pela manhã. O pastor daquela congregação que o havia convidado, né, ao ouvir a mensagem contra o pecado com tanto fervor, tanto coração, tanta coragem, ficou chateado. Ficou indignado porque aquela era uma igreja de linha liberal. Uma linha bem tênue, bem complexa, bem complicada. E por se sentir aborrecido, ele aproximou-se do pregador, corajoso, e disse baixinho no ouvido dele: pastor, não chame essas coisas que você disse de pecado. Isso ofende as pessoas. Chame de doença natural. Chame de distúrbio psicológico. Mude o termo, pastor. Dizer que todas essas coisas são pecados nos ofende, nos envergonha. Mude essa palavra ou essas palavras. Melhore um pouquinho, né, o teu sermão está muito duro. E o pregador, com muita calma, chamou alguém para cantar um hino e parou de pregar por um momento e disse ao pastor: já volto. Ele saiu correndo e foi a uma farmácia, comprou um frasco de veneno e voltou. Tomando a palavra novamente, dirigiu-se ao pastor e à igreja e disse: aqui em minhas mãos tenho um frasco de veneno. Vou mudar o nome do frasco, tirando o rótulo, e vou escrever doce para crianças. E assim ele fez. Pegou um lápis, tirando a etiqueta, e escreveu as palavras que haviam sido ditas. Então deu ao pastor e disse: toma e come. O pastor pulou da plataforma e exclamou dizendo: não posso, você mudou o nome, mas o conteúdo do frasco ainda é veneno. Então o pastor disse sabiamente à igreja: o que você quer que eu faça é o mesmo, quer que eu mude o nome, mas o pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado, por mais que mudem o nome, continuará sendo pecado, veneno mortal de desobedientes e transgressores da palavra de Deus. E queridos, aquele jovem pregador estava certo. Não adianta mudar o nome, vai ser sempre pecado. Você pode dar o nome que quiser, mas pecado será sempre pecado. Outro detalhe: muitas vezes procuramos sarna para se coçar. Sarna para se coçar. Até o Diguinho hoje usou esse termo no carro. A expressão sarna para se coçar indica que a pessoa não consegue ficar quieta em seu canto, em seu quadrado, sossegada. Por conta disso, depois de passar por um problema, ela acaba arranjando mais um problema. Não fica contente de ter se desvencilhado de um problema, parece que gosta de problema. Daí vem aquele que procura sarna para se coçar. Por exemplo, Biana vai me bater. Lá em casa tínhamos 3 gatos, 2 cachorros, uma calopsita aleijada, presente do pastor Robson. A bichinha viveu muito, a calopsita, muito. Enterrou muita gente. Portanto, imaginem a diversidade de problemas de comida para manter. A primeira a morrer foi a calopsita aleijada, menos um problema. Depois um cachorro velho morreu, mais um problema resolvido. Meu filho casou, levou 3 gatos, glória a Deus, menos 3 problemas. Finalmente ficamos só com um cachorro. E a ratinha? Não, um só problema. Um só problema. Era ração para um só cachorro, né? Aí Biana tem a brilhante ideia de adotar um porquinho da Índia, doado pelo irmão Léo, abençoado. Ainda tem o peixe. Agora, todos os dias, eu tenho que ficar igual um maluco, dentro dos matos, procurando capim, e já quase caí dentro de um rio, lá no Anaia, por conta disso, né, de tanto pegar a moita, e já não tinha mais acesso, e ali já estava quase caindo no rio. A bichinha come igual a frieira.
A moita que tinha na nossa casa de capim, ela acabou em 3 dias, acabou com tudo. Procurou sarna para se coçar. Estou brincando, é aquela ratinha, não, aquela porquinha da Índia é uma gracinha. É uma gracinha, é brincadeira. Voltando então ao nosso assunto, tem gente que gosta de viver atribulada. Não é nosso caso, isso aí não é tribulação. Querido, isso não é problema. Se todo problema fosse isso, até gostoso você pegar aquele capim, jogar ali, ela fica com tanta vontade, é legal. Tem como pegar isso como um problema. Agora, tem gente que gosta de BO. Tem gente que gosta de um problema. Parece que ela procura o problema. É o jovem que casa, né? A jovem que casa com um rapaz ímpio, né? Com o argumento que ele vai ser crente depois que casar. Né? Não, pastor, ele vai se converter. Vai se converter? Se converte não. Pode ser. Em 100, talvez 1 ou a metade de 1 se converte. É mais fácil, talvez, te tirar da igreja. Procurando sarna para se coçar. É a pessoa que pega dinheiro com agiota para pagar uma dívida e entra numa outra dívida pior ainda. Está procurando sarna para se coçar. Não porque sofremos, muitas vezes é isso. Nós procuramos o problema. É a pessoa que se encanta com a amiga ou amigo do serviço. Os dois são casados, mas acham que divorciando de seus cônjuges e se casando vão ser felizes para sempre. Ah, estou cansado da minha esposa. E se encanta para uma bonitinha no trabalho. E a outra também se encanta. Os dois casados. Vamos dar separados, os dois vão. As estatísticas mostram que 70% daqueles que se divorciam para se casar de novo, em 10 anos já estão separados. Ou até menos anos. Procuram sarna para se coçar. Irmãos, criamos muitas vezes problemas por conta da nossa língua, por conta das nossas atitudes, nossos pecados. Uma pessoa, por exemplo, que é diagnosticada com câncer na garganta, depois de ter fumado aí a vida toda, não pode culpar a Deus por sua doença. Uma pessoa que se afunda no alcoolismo, não pode reclamar de Deus por estar com cirrose hepática, como um tio meu, que teve um final terrível, colocando sangue pelos poros, pelos olhos, pelos ouvidos. Uma pessoa diagnosticada com AIDS, depois de ter vivido uma vida promíscua, na homossexualidade, adultério, prostituição, não pode culpar ninguém, queridos, por sua doença. Enfim, muitas vezes nosso sofrimento é o resultado de nossas escolhas erradas, que fizemos ao longo da vida. E às vezes a pessoa toma a atitude errada, faz a coisa errada e ainda culpa Deus. Por que Deus? Logo eu? Assim, tipo assim. Pô. Então, grande parte do nosso sofrimento é consequência de nossos pecados. E muitas vezes não são grandes pecados. Às vezes pequenos pecados. É claro que para Deus pecado é pecado. Mas alguns tipos de pecado, tidos como pequenos, acabam gerando grandes quedas. Foi um pecadinho, pastor. Foi coisa pouca. É uma mentirinha. É uma olhadinha. É uma fofoquinha. É um rancorzinho. E quando vemos, já estamos no chão. Amados, temos que ter cuidado com a nossa vida, com nossas conversas, com os nossos contatos nas redes sociais. Temos que vigiar. Eu já falei aqui, vou repetir novamente. Certa feita, recebi uma mensagem no Telegram de uma mulher. Ela puxou o assunto dizendo: olá, Sandro, tudo bom? Eu não conhecia a mulher. Eu mostrei a foto para a Biana. Biana, você conhece essa mulher? Biana falou: não conheço. E eu desenvolvi. Eu falei: oi, tudo bom? Comigo sim. Aí ela começou a dizer que sua família já morou no Brasil e que agora ela morava nos Estados Unidos, etc. Sabe o que eu fiz, queridos? Quando eu vi que ela não fazia parte dos meus contatos, eu bloqueei. Eu tenho um espelho em casa. Eu sei que eu sou careca, que eu sou barrigudo, que não tenho dinheiro.
Eu tenho simancol, né? Eu não sou sem noção a esse ponto. E a mulher da foto era uma loura, né? A Biana vai me pegar em casa. E se eu alimentasse aquela conversa, tenho certeza que eu entraria, eu cairia no laço do passarinheiro. Digo isso, queridos, não para passar a ideia de que sou forte. Muito pelo contrário. Eu digo que sou fraco e por isso é que fujo. Pequenas conversas podem produzir grandes quedas. Coisas aparentemente pequenas podem nos derrubar. Sabia? Coisas aparentemente pequenas podem nos derrubar. Isso me faz lembrar das sequoias, os maiores seres vivos do planeta. Elas são as árvores maiores do mundo, são gigantes. São necessários 18 homens para abraçar o caule de uma sequoia. 18 homens. É algo monstruoso. Porém, certo dia, uma dessas árvores gigantescas foi ao chão. Caiu de repente. Os pesquisadores intrigados foram pesquisar o que fez com que aquela gigante fosse ao chão e descobriram que besouros pequenos, como cupins, haviam roído aquela árvore até que ela fosse ao chão. Pequenas coisinhas derrubaram grandes árvores. Pequenos besouros podem gerar grandes quedas. Pequenos pecados podem gerar grandes problemas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Voltando à pergunta, estou terminando. Por que sofremos com lutas e provações? Por sermos cristãos. Primeiro, porque somos humanos e não de Marte. Segundo, muitas vezes sofremos porque procuramos sarna para se coçar. Está tudo tranquilo, então eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Eu mesmo me estrago. E terceiro, porque somos cristãos. Muitas vezes enfrentamos lutas e tribulações pelo simples fato de sermos crentes em Jesus. Só por isso já é motivo de sobra para encarar problemas. Não é por causa, da nossa humanidade e muito menos de nossos pecados, mas por conta da nossa fidelidade a Deus é que encaramos provações. Por sermos de Jesus, 3 inimigos em comum se levantam. 3: carne, o diabo e o mundo. Carne, diabo e o mundo. Ou seja, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é um parque de diversões. E muito menos sinônimo de uma vida calma, serena e tranquila. Não. João 16,33. Jesus nos advertiu que no mundo teríamos tribulações. Atos 14:22, o apóstolo Paulo disse que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O mesmo Paulo disse em 2 Timóteo 3,12 que todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Jó disse que o homem nasce para a tribulação como as faíscas voam para cima. Jó 5, versículo 7. Por exemplo, o que Estevão fez de errado para morrer apedrejado? O que ele fez? Nada. Qual foi seu pecado? Nenhum. A Bíblia não registra, é claro que ele tinha pecado. Ele era um diácono da igreja, era um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria, um homem cheio de fé, cheio de boas obras, um homem cheio do Espírito Santo de graça. Mesmo assim, um crente desse nível sofre o quê? Perseguição. Foi caluniado e morto a pedradas. Ou seja, os problemas que Estevão teve que enfrentar se deram por causa da sua fé em Jesus, por ser um crente de verdade. Por isso ele passou por provações. Não foi porque ele era um trambiqueiro. Não sofreu porque ele era um fofoqueiro. Não, queridos. Preguiçoso, mau caráter. Mas simplesmente por ser crente, única e exclusivamente. Muitos dos problemas que vamos enfrentar na vida se devem ao fato de sermos do Senhor. Do Senhor. Me faz lembrar de John Bunyan, que ficou preso 14 anos em Bedford, na Inglaterra.
simplesmente por pregar a palavra de Deus. Não por roubar, matar, adulterar, nada. Só por pregar a palavra de Deus. Ficou 14 anos preso. Das grades da prisão, ele via sua filha primogênita cega pedindo esmolas na rua. E isso lhe dava muita tristeza no coração. Mas na prisão, ele escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, em meio àquelas lutas. Estava preso por ser crente, mas aquilo não o limitou. Esse livro tem sido instrumento de Deus para levar milhares de pessoas a Jesus, escrito na prisão, por pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, Deus é poderoso para transformar nossa dor em fonte de cura para os outros, assim como fez com John Bunyan. Deus é poderoso para isso. Deus pode transformar lamento em festa, choro em alegria. E mais, os problemas que enfrentamos no dia a dia não anulam a bondade de Deus. Não anulam. Não. Muito pelo contrário. Deus não deixa de ser bom porque ficamos doentes, perdemos o emprego ou batemos com um carro. Deus não deixa de ser bom. Na verdade, os desafios que enfrentamos na vida são pedagógicos. Aprendemos lições preciosas na hora da dor. Por exemplo, só podemos contemplar o lindo arco-íris depois de uma tempestade, não é? É sempre depois daquele temporal que vem o arco-íris. E glória a Deus que é lindo. Só podemos contemplar o brilho das estrelas nas noites mais escuras. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Se você estiver no monte, junto com o monte, você não vai encontrar nada de bonito. Agora no vale você vê lindo os montes. Então, é das profundezas da nossa angústia que muitas vezes nos erguemos para as maiores conquistas da vida e para a glória de Deus. Portanto, amados, a obediência a Deus não é sinônimo de vida fácil ou de que tudo vai dar certo e que vamos ser felizes para sempre só porque obedecemos. Podemos enfrentar as maiores tempestades da vida estando no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Ele nos mandou fazer. Lembram dos discípulos lá no Mar da Galileia? Lembram deles? Jesus ordenou que eles atravessassem aquele mar. Era de se esperar o quê? Que a viagem fosse calma, serena e tranquila. Afinal de contas, quem ordenou que eles fossem foi o próprio Jesus. Vão! E eles foram. Qual foi a consequência daquela viagem? Eles enfrentaram uma tempestade que atingiu a embarcação. Os discípulos lutaram pela vida e o barco quase foi a pique. Resumindo, os discípulos estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Centro da vontade de Deus e ao mesmo tempo no olho do furacão. Portanto, as aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo o cristão. E o que falar de Jó, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal? Mesmo assim, a Bíblia diz o quê? Que ele passou por grandes provações, perdeu os filhos, o dinheiro e a saúde. Então, Tiago aqui fala sobre as provações que enfrentamos no nosso dia a dia. Eu brinco que provações é como boletos, não param de chegar. Ainda mais início de mês, sempre vem os impostos. Benjamin Franklin costumava dizer que as coisas que machucam ensinam. Portanto, o sofrimento é um tema repetido ao longo das nossas vidas. Sofrimento é um tema repetido. E eu louvo a Deus que temos um Deus, louvo ao Senhor que temos um Senhor que é poderoso para nos poupar, nos livrar, nos curar das nossas angústias, tribulações, no tempo dele, na hora dele e para a glória dele. Amém, queridos?